Olá, boa noite e finalmente estamos em 2024. Eu espero realmente que os festejos de final de ano, Natal, Ano Novo tenham sido assim maravilhosos para todos vocês que nos assistem aqui. E a gente espera que 2024 seja um ano de muito respeito, de muita empatia, de muita sororidade. E falando em sororidade, o programa hoje, voltando um pouquinho nessa questão, da questão da Ana Hickman, da violência que ela sofreu, eu vou aproveitar o ganchinho e já começar esse ano falando não sobre mulheres que sofrem violência, mas sobre as crianças que vivem em lares abusivos. O que essa questão, esse relacionamento tóxico, esse lar disfuncional, acaba acarretando na vida dessas crianças, mais precisamente na vida das meninas que crescem em lares onde presenciam todos os tipos de violência física, psicológica, moral, do seu pai, do seu padrasto, do seu avô, enfim. Essas meninas, elas crescem com sérios problemas de autoestima e acabam desenvolvendo certos transtornos, uma dependência química, uma dependência de bebida, uma dependência de remédios, depressão, agorafobia, síndrome do pânico, enfim, uma série de distúrbios em decorrência de lares disfuncionais, de lares onde eles crescem ouvindo todos os tipos de violência, todos os tipos de depreciação à figura feminina. Então essas meninas, elas crescem não tendo autoestima suficiente, não tendo segurança suficiente, uma autoidentidade segura. São muitas das vezes meninas que acabam se relacionando precocemente com homens bem mais velhos, e vocês vão entender o porquê que elas tomam essas atitudes. Geralmente, as crianças, tanto homens quanto mulheres, que crescem em lares abusivos, os meninos, eu já falei isso, os meninos, eles tendem, e aí quando eu digo tendem, não é certeza absoluta, tá? As estatísticas dizem que os meninos que crescem em lares onde eles presenciam, testemunham o seu pai, a figura masculina que tem dentro de casa, que exerce a autoridade parental, não necessariamente o pai, pode ser o avô, pode ser o irmão mais velho, não importa, mas é a figura masculina que exerce a autoridade parental. E vê esse homem desdenhando, diminuindo, menosprezando a figura da mulher, seja ela sua mãe, sua irmã, sua avó, sua tia, qualquer figura feminina que esteja ali no ambiente familiar dele. E ele cresce observando esse tipo de comportamento, ele acaba desenvolvendo uma normalização da violência. Ou seja, para ele, aquele é o tipo de comportamento correto, adequado e esperado de um homem. Homem age dessa forma. A figura do homem, ela tem que estar sempre com a razão, tem que ser sempre ríspido, rude, agressivo, não demonstrar sentimentos. São aquelas máximas de que homem não chora, homem come todas as mulheres, é isso mesmo. E para casar, essa mulher tem que ser virgem, não pode ser uma mulher que já rodou na mão de muitos homens. São esses estereótipos que são repassados de geração em geração e incutidos na cabeça de um menino que está em formação
do seu caráter, da sua personalidade. E quando ele se torna um jovem adulto, ele tende a replicar. Automaticamente, é a memória muscular. É o que ele tem de referência. Por isso que eu falei, se eu não me engano, no programa passado, ou retrasado, eu não me lembro, é porque foi ano passado. Os meninos, eles tendem a serem tóxicos ou abusivos. Os tóxicos são aqueles que reproduzem comportamentos e condutas que podem virar crimes, mas inconscientemente, porque eles aprenderam aquilo. Já os abusivos, eles têm consciência de que o que eles estão fazendo é errado, mas eles continuam porque isso dá prazer a eles. Por isso é importante a gente separar homens tóxicos de homens abusivos. Então, a importância de se educar corretamente as crianças desde cedo reside exatamente aí. E não se forjar um adulto abusivo ou tóxico, né? Dependendo da personalidade, do que foi ensinado para essa criança. E já a menina, e aí a gente vê muito disso em regiões mais pobres, numa frequência muito maior, não que seja exclusividade das regiões mais pobres. Mas uma menina que cresce num lar onde ela vê o pai batendo na mãe, ela própria apanha, às vezes ela é violentada, não necessariamente só de forma sexual, mas agredida fisicamente, agredida psicologicamente, agredida moralmente. Essa menina, ela tende a procurar uma saída. E que saída é essa? A saída é se envolver com homens mais velhos, na expectativa de que esses homens mais velhos sejam os seus príncipes encantados montados num cavalo branco e reluzente, que vão resgatar a pobre princesa, donzela, inocente, que está presa num castelo por um dragão malvado. Isso tudo no ideário, no imaginário de uma criança, de uma menina, que só presenciou a maldade, o desprezo, o menosprezo. Só que, ao invés de procurar pessoas, homens, né, parceiros ou parceiras, o oposto daquilo que ela tem em casa, daquilo que ela sofre, daquilo que ela recebe, infelizmente, acabam procurando pessoas com as mesmas características. E isso é inconsciente. Porque da mesma forma que ela não quer mais ser maltratada, o que ela tem de referência de proteção, de cuidado, de amor até, é exatamente essa conduta. Porque quando ele bate, quando ele agride, quando ele xinga, ele fala, né? Eu só faço isso porque eu te amo, porque eu quero te proteger. Esse é o argumento padrão de um homem abusivo. Ou então, eu só te bati porque você me fez fazer isso. A culpa é sempre da vítima. Como eu falei no programa, né, sobre a entrevista do Alexandre Correia. A culpa é sempre da vítima. O agressor não é responsável e não assume a responsabilidade dos seus atos. E aí essa menina, ela fica nessa confusão onde ela não quer ser agredida, mas ao mesmo tempo ela entende que isso é uma forma de proteção, é uma forma de cuidado. E aí inconscientemente ela procura parceiros com a mesma característica. E aí elas acabam saindo precocemente de casa, engravidando
adolescente, se casando muito jovem, saindo de um lar abusivo para entrar em outro lar abusivo. E o ciclo se repete. Mas isso não acontece somente em famílias pobres e humildes. Eu falei com vocês que a violência doméstica, ela é o tipo de violência mais democrática que existe, porque ela não escolhe raça, cor, credo, opção sexual, nada, nada. Ela ataca de A a Z, da senhorinha analfabeta, empregada doméstica, lavadeira, da entrevistadora de TV, da CEO de uma empresa multinacional, não importa. A única coisa que essas mulheres têm em comum é baixa autoestima. É um passado onde, muito provavelmente, sofreram indiretamente ou até diretamente violência doméstica na sua infância e desenvolveram carências afetivas muito grandes, que fizeram elas inconscientemente procurar por parceiros abusivos. Por isso que a terapia trabalhada em conjunto para mulheres vítimas de violência doméstica, ela é fundamental. Por isso que o ciclo da violência, ele se repete é um círculo mesmo, várias vezes, até essa mulher se enxergar vítima de fato, leva tempo, muito tempo, porque são anos sofrendo esse tipo de violência, são anos ouvindo que a responsável é você. Então, para ela, é muito difícil. E aí eu vou mostrar para vocês um trechinho da entrevista, depois dos comerciais, da Ana Hickman, onde ela fala exatamente isso. E levou 25 anos para ela entender o que ela tinha feito. Mas depois dos comerciais, a gente volta e vocês vão entender o que eu estou falando, tá bom? Não sai daí não, a gente volta já já. Bom, eu falei que ia ser rapidinho, né? Agora, a gente vai assistir um vídeo, um trechinho da entrevista que a Ana Hickman, né, deu para a Record, onde ela fala exatamente isso, né? E é muito bom, bem entre aspas, a gente ouvir uma fala de uma mulher rica, inteligente, bonita, independente, e ela expõe esse problema porque a mulher comum, né, a mulher que não é nem famosa, a mulher que não é nem rica, a mulher que não está nem na televisão, quando ela ouve uma outra mulher que, em tese, tem uma vida perfeita, né, tem do bom e do melhor, tem tudo, e ela passa pelos mesmos problemas que essa mulher comum, essa mulher, né, mediana, está passando, ela pensa assim, caramba, se ela teve a coragem de denunciar e ela passa por isso tudo, mesmo tendo fama, dinheiro, beleza, sucesso, enfim, eu também posso denunciar. Isso dá uma referência para quem está do outro lado assistindo, da coragem, da representatividade, sabe? A mulher que está assistindo, ela pensa assim, poxa,
mesmo com vergonha, ela foi e denunciou. Ela não teve medo. Ela botou a cara a tapa mesmo. Por que isso? Vergonha não é você expor ou denunciar que está sofrendo violência doméstica. Não. Vergonha é você passar anos sofrendo, apanhando, sendo humilhada. Vergonha é você sofrer várias tentativas de assassinato, de feminicídio, e você ficar calada, com medo. Você viver refém dentro da sua própria casa. Você e os seus filhos. Isso é vergonha. Porque você tem medo de denunciar. Eu sei que existem inúmeras situações que podem colocar a sua vida em risco, a vida dos seus filhos em risco, quando você denuncia. Mas a gente tem que pesar o quanto essas agressões atingem diretamente os nossos filhos, que é exatamente o tema do programa de hoje. Quanto que o que eu estou passando pode influenciar diretamente na conduta futura do meu filho ou da minha filha. Porque você não está sofrendo sozinha. Todo o seu núcleo familiar e principalmente os seus filhos são afetados por essa violência. Então a gente tem que pensar bastante realmente se tem algum benefício, não tem nenhum, estou logo adiantando, mas se para você, na sua concepção, tem algum benefício, você permanecer calada. A Ana, por exemplo, ficou 25 anos casada. E depois de 25 anos... Será que foram 25 anos apanhando? Apanhando assim, bem entre aspas, sofrendo violência doméstica? Não, claro que não. Porque a violência ela tem ciclos, como eu falei, né? A lua de mel, aumento da tensão, explosão, que geralmente vem a violência física, e depois volta a lua de mel, onde o cara se arrepende, pede perdão, te pede casamento, diz que vocês vão ter filhos, vão viajar, vão fazer terapia, e começa tudo de novo. É uma rede de aranha pegajosa que quando você percebe, você está completamente imobilizada por essa teia. Você, seus filhos, sua família, você provavelmente está sozinha, isolada, porque é isso que eles fazem, eles isolam você da sua rede de proteção, de pessoas que podem te estender a mão, que podem te ajudar. E aí os seus filhos já estão contaminados com toda essa toxicidade desse relacionamento abusivo, sabe? Então a gente tem que pensar bastante e não ficar com medo nem com vergonha de denunciar o seu agressor. Porque o que ele cometeu é crime. E criminoso tem que estar na cadeia, respondendo pelo crime. Se ele não consegue entender que a conduta dele para com você e para com os filhos do casal, se vocês tiverem filhos, é criminosa, então ele que apodreça na cadeia. Quando ele consegue entender e mudar a atitude dele, tá de parabéns, cara. Você merece ser reinserido na sociedade e que você não faça de novo com a sua próxima parceira. Que você reveja as suas condutas, né? Reveja as suas posturas e não pratique novamente nenhum tipo de violência doméstica ou de gênero. Porque o que você não quer para você, para sua filha, para o seu filho, para sua mãe, para alguém que você goste de fato, não faça com outra mulher. E agora, produção, coloca o videozinho aí da Ana Hickman, por favor. Porque meu pai nunca apareceu do meu lado. Porque meu pai era um agressor. Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu carreguei minha mãe algumas vezes para o hospital. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria para fazer isso. Só que eu permiti ser ferida
e abusada de outra forma. Vocês notaram o tom de voz da Ana quando ela falou que numa das violências praticadas, primeiro antes, ela fala que o pai dela nunca apareceu do lado dela, em nada, em momento nenhum. Ninguém conhece a cara do pai da Ana Hickman. Isso é uma forma dela respeitar a mãe, a gente vai ver depois, porque a mãe apanhava do pai muito e várias vezes. E numa dessas explosões, né, dentro do ciclo da violência, a mãe sempre perdoava o pai porque tinha 4 crianças, ela não tinha para onde ir, enfim, todas aquelas justificativas que a gente já ouviu de uma amiga, de um familiar, de uma mãe, para não sair de casa, para não denunciar seu agressor. E aí, numa dessas explosões de raiva, o pai estava batendo na mãe dela, ela se interpôs entre o pai, ela já tinha 13, 14 anos, por aí, entre 12 e 14 anos, ela se interpôs, e ela é uma mulher alta, né? Então ela provavelmente já devia ter uma altura considerável. Ela se interpôs entre o pai e a mãe para defender a mãe, porque ela já conseguia, ou seja, ela já tinha esse entendimento, agora eu tô grande. Apesar de ser uma menina, de ser uma criança, uma adolescente, né? Legalmente falando, ela se interpôs entre o pai e a mãe e ele acabou batendo nela. A raiva projetada, né? O tapa, o soco, o empurrão projetado na mãe dela acabou recaindo sobre ela, que foi arremessada em cima de uma mesa de vidro e que gerou a cicatriz que ela tem na mão. A Ana tem, acho que, 42, 43 anos. Ou seja, há 30 anos atrás, ela sofreu uma agressão do pai. Até então, ele ainda não tinha praticado nenhum tipo de violência contra as crianças. Era direcionado física, tá? Nenhum tipo de violência física nas crianças. Era totalmente direcionado para a mãe. Mas a violência psicológica estava ali, sabe? A violência moral estava ali, porque as crianças ouviam, presenciavam todas as cenas de violência. Ah, mas meu pai nunca me bateu, mas ele xingava sua mãe, xingava você, sabe? Isso é violência doméstica. E aí quando ela é arremessada contra a mesa de vidro e sofre os cortes, né, que ela carrega a cicatriz até hoje, ela se prometeu que nenhum homem tocaria nela. E provavelmente até aquele 11 de novembro, né, de 2023 do ano passado, eu acredito que o Alexandre não tivesse tocado na Ana Hickman, não tivesse praticado violência física contra a Ana Hickman. E aí vocês percebem que ela fala, mas eu permiti que um homem fizesse pior. E aí vocês vão entender o que ela está falando. Pode voltar, por favor. A família dela enfrentava a violência doméstica na figura do pai. Eu sou menina de interior, nasci na cidade de Santa Cruz do Sul, que aliás tem muito orgulho, Rio Grande do Sul. Eu sou a mais velha de casa, mais velha de 4 irmãos. Era muito difícil como criança ter todo mundo falando o quanto meu pai era ruim, era agressivo, batia na minha mãe, o quanto ele era cruel, ruim. Até o dia que eu cheguei pro meu avô e falei assim: vô, não fala mais isso pra mim que machuca. Eu sei que ele é assim. Vocês percebem quando ela fala que ela prometeu pra mãe que ela nunca tocaria nesse assunto porque isso machucava demais a mãe dela. Isso deixava a mãe dela envergonhada demais. Ou seja, a mãe ainda não conseguia se enxergar como uma vítima. Ela ainda sentia vergonha por ter apanhado. E quando você sente vergonha, é porque você agiu. Você praticou alguma coisa. E essa coisa te deixou com vergonha.
Mas ser vítima de violência doméstica é praticar alguma coisa? Não, você sofreu, você não praticou. Então você não tem que sentir vergonha. Quem tem que sentir vergonha é o seu agressor. Mas para uma senhora, há 30 anos atrás, que não existia a Lei Maria da Penha, não existia sequer uma vara de violência doméstica, que mulher que apanhava do marido era culpada sim. Uma mulher divorciada há 30 anos atrás era vista como prostituta. Uma mulher que não merecia respeito. Coloque isso na cabeça de uma senhora de 30 anos atrás. Não vai entrar. Não vai entrar. E aí quando a outra fala anterior da Ana, quando ela pede para o avô não falar mais do pai dela, não é porque ela sentia pena do pai, mas é porque ela sentia vergonha. Ela sabia que o pai batia na mãe. Ela sabia. Ela estava lá, ela estava vendo. Ela era uma adolescente, recém-saída da infância, mas ela também sentia vergonha de viver nesse lar tóxico, nesse lar disfuncional, onde ela via a mãe dela apanhando todo dia e ela não tinha o que fazer. Ela e mais 3 irmãos, sendo que uma era de colo, tinha meses. Ela não sabia mais o que fazer. Pode continuar. Aquilo que meu pai fez com a minha mãe, aliás, eu prometi para minha mãe durante muito tempo que eu nunca tocaria nesse assunto, porque eu sei que isso a machuca demais. E eu fui questionada por diversas vezes por que meu pai não aparecia na minha vida, o que eu tinha para esconder. Mas era respeito por ela, porque ela se sentiu envergonhada, porque ela foi usada. A minha mãe só parou de aceitar esses abusos o dia que eu com 13 anos fiz uma mochila para cada um dos meus irmãos, peguei eles na mão e saí a pé da casa da minha mãe para casa da minha avó e falou: mãe, se você não mandar ele embora, eu tô saindo daqui com os meus irmãos. A minha irmã tinha 1 ano e pouco, bebê de colo. Peguei todo mundo e fui embora. E aí, uma das coisas muito importantes que a gente tem que ressaltar aqui, eu sempre falo isso. Uma mulher que é vítima de violência doméstica, ela atura muita coisa, se tiver crianças envolvidas, se ela tiver filhos com esse parceiro, ou mesmo que ela não tenha filhos com esse parceiro, mas que ela tenha filhos, que ele seja o padrasto, enfim. Se ela não tiver um emprego, se ela não tiver para onde ir, se ela não tiver uma rede de proteção, essa mulher vai aturar tudo em nome dos seus filhos. E é exatamente em nome desses mesmos filhos que essa mulher vira a chave. Usando as próprias palavras da Ana Hickman, desperta a mãe ursa dentro dessa mulher. E isso eu falo para vocês por experiência própria. Eu costumo sempre dar relatos pessoais para validar a minha fala. A mãe da Ana Hickman, ela só tomou uma atitude de botar o marido para fora de casa porque ou ela botava o marido ou ela perdia os filhos. Porque a Ana tomou uma atitude que quem deveria ter tomado era a mãe dela. Mas a mãe dela não iria tomar. Então ela tomou pela mãe de pegar os irmãos, fazer uma mochilinha para cada um deles, botar nas costas e meter o pé. E dar o ultimato para a mãe dela. Ou você bota o meu pai para fora de casa, ou eu e meus irmãos não pisamos mais aqui. Então ela tinha a opção. Ou eu fico com um cara que me bate e perco os meus filhos, ou eu fico com os meus filhos e perco o meu marido. Ela optou pelos filhos. E é geralmente essa chave que vira na vida de uma mulher. E aí eu vou dar o meu relato. A minha mãe, nós vivemos quase 15 anos de relacionamento abusivo.
Foram quase 15 anos da minha mãe apanhando todos os dias, sendo violentada sexualmente praticamente todos os dias, não tendo dinheiro para comprar uma calcinha, um absorvente, nada. Só depois de muito tempo que a minha mãe conseguiu arrumar um outro emprego, porque minha mãe era empregada doméstica e quando ela começou a se relacionar com o meu padrasto, ela saiu do emprego, né? Eu só via minha mãe de 15 em 15 dias e ele prometeu esse mundo ideal para ela. Se ela fosse morar com ele, ela não precisaria mais trabalhar e ela poderia me criar. Eu sou filha de mãe solteira. E isso, na cabeça da minha mãe, foi o mundo perfeito. Era tudo que ela queria. Poder me criar. Porque eu ficava com a minha avó e a minha madrinha, que é a irmã da minha mãe. Só que nada disso se consolidou, né? A partir do momento que a gente pisou naquela casa, botou o pé naquela casa, o que era um castelo de contos de fadas virou o castelo da bruxa malvada. Então, a gente sofreu todos os tipos. A gente, eu digo porque eu sofria junto com a minha mãe, né? Vendo ela naquela situação. Mas toda a violência era direcionada para ela. Toda, que vocês possam imaginar. Né? Eu brinco bem entre aspas que a minha mãe sambou, praticamente desfilou a apoteose inteira da Lei Maria da Penha, né? Os 5 tipos de violência minha mãe desfilou ali pela apoteose da Lei Maria da Penha. Só que em determinado momento de uma mulher que já vive anos de violência, ela tende a não responder mais. Porque deixa de ser um ser humano, entendeu? Passa a ser um espectro de ser humano. Porque é tanta violência, tanta violência, tanta violência, que a pessoa já não responde mais, ela entra no automático, no piloto automático. Se ele bate, tá legal, se ele não bate, tá legal também. Então ela já estava acostumada com aquela situação. E o prazer de um homem agressivo, né, de um homem agressor, é exatamente isso, ver o sofrimento no olhar da pessoa. Isso que dá, sabe, aquele tesão do cara, tô maltratando, ó, tá chorando, isso, consegui. E a minha mãe já não estava mais assim, a minha mãe não existia mais ali. A minha mãe respondia no automático. Apanhou, não apanhou, para ela era tudo igual, sabe? E isso estava causando um certo incômodo nele. Então, qual é a maneira que você tem de despertar qualquer sensação? Medo, pavor, tristeza, raiva, felicidade. Tem que ter algum gatilho. E eu fui esse gatilho. Então, ele começou a direcionar a raiva dele para mim. Só que nessa época, eu já estava completando 14 para 15 anos. E eu já estava começando a desenvolver o meu corpo. Eu tinha acabado de entrar na adolescência. Então, numa dessas belas noites em que meu padrasto chegou embriagado em casa de madrugada, a minha mãe já acordava com o simples tilintar do molho de chaves dele. E pelos passos que ele dava, a minha mãe sabia se ele estava completamente bêbado ou se ele estava somente quente, como a gente costuma dizer, né? Meio embriagado. E quando ele não foi direto para o quarto do casal, assim que ele abriu e fechou a porta, aquilo despertou uma pulga atrás da orelha da minha mãe. E ela, na mesma hora, pensou, ele está no quarto da minha filha. Devia ser umas 2 e pouca da manhã, eu não me lembro disso, não me recordo. Eu só me recordo do dia seguinte, a gente arrumando todas as nossas roupas e saindo de casa. E onde ela me explicou, muitos anos depois, que ela pegou ele, o meu quarto não tinha porta, porque eu dormia no quarto de empregadas, afinal de contas eu não era a filha dele, então eu não tinha que ter o privilégio de dormir no mesmo quarto que as filhas dele. E o meu quarto só tinha uma cortina de banheiro assim para me dar um mínimo de privacidade, afinal de contas eu era uma adolescente de 14 para 15 anos.
e ela pegou ele dentro do meu quarto com as calças abertas. Então, além de ser uma vítima indireta durante todos esses anos, naquele momento eu poderia ser uma vítima direta de estupro dentro de casa, praticado por um familiar. Familiar porque meu padrasto, ele se relacionava com a minha mãe, então não deixa de ser um familiar. E é nesse momento que desperta a mãe ursa, porque mexeu com o filho, mexeu com a prole, o qual você tem a responsabilidade de cuidar. E é essa virada de chave que faz com que muitas mulheres tomem a iniciativa de denunciar o seu agressor. Só não esperem o pior acontecer. Não esperem o estupro acontecer, a violência acontecer. Não esperem. Virem essa chave antes. Percam essa vergonha de se enxergar vítimas de violência. Eu poderia ter todas as justificativas do mundo para ter desviado do meu caminho. Todas. Eu estaria totalmente amparada por qualquer profissional de psicologia. Ela tem traumas profundos de violência doméstica que justificam abuso de drogas, prostituição, erotização precoce, gravidez na adolescência. Porque você acaba procurando referências, mesmo que negativas. E eu falo isso também com propriedade porque eu acabei me relacionando com um homem abusivo, que tinha as mesmas características dominadoras, as mesmas posturas de macho alfa. Por mais que eu falasse, eu não vou passar pelo que minha mãe passou. Homem nenhum vai encostar a mão em mim. E sabe o que aconteceu? Sim, ele tentou. Só que no meio do caminho o soco dele desviou. Foi onde virou a minha chave, porque eu estava com a minha filha no colo. E eu falei, estou me transformando na minha mãe. E não é isso que eu quero para minha vida. E eu já era policial. Então a gente tem que perceber em que momentos há o divisor de águas, onde eu me enxergo, sim, uma vítima de violência doméstica e eu tenho que decidir. Ou eu continuo nesse relacionamento falido, que a única perspectiva que eu tenho é a morte, ou eu tomo uma iniciativa na minha vida e denuncio o meu agressor. Saio de casa e denuncio o meu agressor. Ah, mas eu não tenho para onde ir. Rede de proteção. Procure uma rede que te apoie. Seja suas amigas, seus familiares, poder público. A gente tem que estar cercada de pessoas que nos deem suporte e apoio necessário nesse momento em que você decide fazer a denúncia e sair desse relacionamento abusivo. Acho que tem mais algumas coisinhas no vídeo da Ana. Dá o play aí, por favor. E eu falei que a gente não ia voltar mais pra casa, porque a gente não ia passar mais por aquilo. Foi aí que ela tomou coragem pra dar um basta. Ela tirou ele de casa, mas a violência não parou. Meus pais se casaram cedo, minha mãe aos 18. Segundo ela, eu nasci prematura. Na verdade, eu já estava a caminho. Mas naquela época não podia, a moça não podia ter barriga e não estar casada. Meu pai e minha mãe trataram de resolver esse assunto. Eles eram um casal muito unidos. Pelo menos eu lembro da minha infância, nós não tínhamos nada, morávamos na casa da minha avó, com quem esteve do meu lado sempre, quando era minha mãe estava trabalhando, em casa, cuidando das coisas da roça, tudo, era minha bisavó e meu bisavô. E aí meu pai começou a trabalhar numa fábrica de móveis, começou a prosperar de funcionário, ele e meu tio fizeram o próprio negócio. Mas num determinado momento da vida, quando ele chegou numa estabilidade até então financeira que a gente nunca experimentou, uma chave virou. E aí ele se transformou num cara que eu não conhecia, bem agressivo.
E aí é incrível, né? O olhar perdido dela, né? De lembranças, dói. Dói porque às vezes eu me pego tendo esse mesmo olhar. E aí a gente percebe que com 13 anos ela deu esse ultimato para a mãe dela. Tem um outro trecho da entrevista que ela fala que mesmo depois de ter colocado o pai para fora, as agressões e as violências elas não pararam, né? Porque ele ainda insistiu por algum tempo. E aí você entende quando ela, aos 16 anos, ela sai de casa para se casar com o Alexandre. Aos 16 anos. Uma menina. Tudo bem, ela saiu, foi modelar, foi para fora do país, mas o Alexandre tinha 26 e ela tinha 16. 10 anos mais velho que ela. Ela estava procurando um parceiro / pai que desse amor, que desse proteção, que desse segurança para ela, coisa que ela não tinha em casa. Mas criou-se uma dependência emocional porque ela não tinha suporte em casa, nem do pai nem da mãe, porque a mãe também precisava de suporte emocional. E aí vocês entendem por que muitas meninas que moram em comunidades, que têm uma vida um pouco mais humilde, um pouco mais difícil, acabam se casando com 12, 13, 14, engravidando com 15, 16 anos. Quando você vai buscar lá atrás na vida dessas meninas, elas só estão em busca de amor. Elas estão em busca de alguém que as proteja. Elas querem sair de imediato daquele local onde elas são constantemente violentadas, e não só no sentido sexual, todos os sentidos que vocês possam imaginar. E elas se agarram no primeiro bote salva-vidas que aparece. E geralmente é um predador, porque eles farejam tal qual o tubarão fareja sangue a quilômetros de distância no mar aberto. Esses homens farejam a fragilidade de uma mulher. E quanto mais jovem, mais fácil de serem manipuladas. A Ana levou 25 anos. Eu levei quase 40. Eu tenho 46 hoje. Eu levei quase 40 anos para entender que eu também era uma vítima de violência doméstica. Não espera tanto tempo. Não espera. No primeiro sinal, no primeiro movimento que ele fizer, que te deixar desconfortável, infeliz, triste, que te desagrada, que te coloca para baixo, que te menospreza, corre. Corre desse relacionamento. Porque a tendência é só piorar, aumentar a intensidade e a frequência. E como eu sempre falo, o final de todo relacionamento abusivo é o feminicídio. Porque as violências só vão aumentando, porque ele não te enxerga como um ser humano, como uma pessoa, e sim como uma propriedade, que ele pode dispor da maneira que ele quiser. Então, se você está vivendo, se você conhece alguém que está vivendo um relacionamento abusivo, passando por qualquer um dos tipos, né, dos 5 tipos previstos na Lei Maria da Penha, violência física, moral, patrimonial, psicológica e sexual, denuncie. Não se sinta envergonhada, porque a vítima é você. Denuncie, não se cale. Lembre-se, juntas somos muito mais fortes. E a voz de uma é a voz de todas, e a voz de todas nós tem que ser a voz de uma. Muito obrigada. Feliz 2024, belíssimo início de ano, e vambora, que 2024 tem muito programa Lei Maria da Penha para você. Obrigada, boa noite.